Olá, galerinha da mediação, sejam bem-vindos para mais uma aula de sociologia. E hoje, né, a gente começou falando já a segunda unidade. O componente de sociologia é um componente que passa bastante rápido, né? Então é importante que vocês aí nesse caminho que a sociologia estiver com vocês, né? Está com vocês aproveitem, porque é pouquinho, né? É pouquinho. E aí passa rápido, já vem logo a avaliação, né? Aí é uma correria danada, então cada aula é importante aí para que vocês consolidem esse conhecimento, né? Então, na aula passada, a gente falou sobre os processos de socialização, sobre grupos sociais, sobre status e papéis sociais, enfim. A gente fez um aparato sobre todo esse mundo aí que forma o indivíduo, que contribui para o indivíduo ser quem ele é, né? Mas aí a gente faltou falar sobre as instituições sociais. Então, hoje, os conteúdos da nossa aula, né, é aí sobre as instituições sociais que fazem também, que colaboram para o indivíduo ser quem ele é. Então, a gente o tempo inteiro está falando aqui o que já ocorre no nosso cotidiano, né, na nossa vida cotidiana. Então, mostrando para vocês o quanto que vocês têm essa percepção de que a gente é formado pela sociedade da qual faz parte, que a gente faz parte, e que as condições que nós temos, as condições materiais, elas são importantes para o indivíduo, inclusive para a personalidade dele, né? Para o mundo interior, para ele ser o que ele é. E isso é muito importante, né? A sociologia trabalha com isso o tempo inteiro. Então, as condições materiais do indivíduo, a sociedade da qual ele faz parte, o modo que ele foi socializado, o lugar, a sociedade, se ele participou de uma instituição social X e outra não participou, não fez parte, não, enfim, tudo isso influencia o indivíduo diretamente, né? Então, vamos ao quadro, na nossa aula 13.1, que é sobre as instituições sociais e como que essas instituições organizam a sociedade da qual a gente faz parte. Como que essa sociedade, né, gente, tão complexa, tão maluca, né, porque a gente dá para ficar meio tantão, né, vendo tanto que como que é essa organização tão diversa, como que ela se organiza, quais são as instituições que fazem parte dessa sociedade. Então, nós vamos falar sobre o papel da família, o papel da escola, o papel do Estado, o papel da religião e os mecanismos e agentes de controle social. Alguém precisa controlar esse povo, né? O que controla os indivíduos? O que faz com que os indivíduos sejam controlados socialmente, né? A quem é esse papel, né? A quem a gente designa esse papel? E aí nós temos como habilidade compreender a dinâmica de funcionamento das instituições sociais. Como que funcionam essas instituições que fazem parte aí da nossa vida, da nossa sociedade. Então, a primeira instituição, gente, que a gente traz aqui para vocês, instituição social, é a família, né? Então, nossa, professora, eu não sabia que instituição social era o nome que a gente poderia dar à família. Sim. Por quê? Porque a instituição social ela tem um papel, né, social importante para com a vida do indivíduo, que isso vai colaborar para que ele viva em sociedade, né, para que ele aí seja socializado, para que ele aprenda a ser um membro dessa sociedade, né? Então, a instituição social família, que inclusive é uma forma de mecanismo primário de socialização, é a primeira instituição social da qual a gente vai tratar hoje, né? Então, a família, gente, é a primeira instituição social com a qual temos contato, né? A primeira instituição social com a qual a gente tem contato. Ela cumpre o papel de transmitir padrões de relacionamentos dos laços de parentesco. Então, são padrões que são passados de geração para geração, né? Hábitos e costumes socialmente compartilhados. Então, tudo que é socialmente compartilhado são padrões, esses laços de parentesco, os hábitos, os costumes. É o papel da família transmitir aí isso para o indivíduo, né? Então,
a gente tira o rótulo de família, pai, mãe e filhinho, né? E traz o rótulo, não, tira de rótulos, né? Tira todos esses rótulos e transfere esse papel para quem faz esse papel, né, no dia a dia com a gente, né? Então, quem não foi ali, não mora com seus pais, mas mora com ali ou com a avó, ou com o tio, ou com alguém ali próximo, são essas pessoas que vão fazer esse papel de aí transmitir os padrões de relacionamento dos laços de parentesco, porque tem a ver com a família, gente. É o padrão feito pela família, né? Criado pelas famílias, pelos nossos ancestrais. Hábitos e costumes socialmente compartilhados, né? Então, a família, gente, é o espaço privado das relações de intimidade e afeto, né? É esse espaço privado de relações de intimidade e de afeto, né? É o espaço onde aprendemos a obedecer às regras, né, de convivência, a lidar com a diferença e com a diversidade. É o nosso primeiro aí espaço onde a gente aprende aí que tem regras, né? A gente começa a entender, a internalizar que eu preciso ter regras de convivência e eu preciso também aprender a lidar com a diferença, né? E com a diversidade que a própria família ela traz para nós, né? Então, dentro mesmo da família, a gente já começa ali as diferenças, a notar isso, né? A notar, a entender essas diferenças que nós somos diferentes uns dos outros, né? Mesmo com irmãos, mesmo sendo ali socializados no mesmo ambiente familiar, você vê o quanto que são diferentes, né? Então, mas esse lugar privado aí de relações de intimidade e de afeto, né? É aqueles primeiros laços. Então, onde tem muita briga, mas que as pessoas não conseguem se desfazer da família. Por quê, gente? Por causa dos laços de afeto. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Então, por mais que existam tantas diferenças entre irmãos, no final das contas ali, eles vão estar juntos, né? Por conta desse laço de afeto que é muito forte. Então, as funções da família, né? Todas as famílias são iguais, gente? Não, né? O que vocês acham? Não são iguais, né? Existem tipos de família, então? Sim, existem tipos de família, tá? Há diferenças culturais nos tipos de famílias? E aí, gente? Há diferenças culturais no tipo de família? Ah, né? Então, cada família, ela obedece aí um tipo de cultura, né? De cultura que vai sendo aí passada para aquele indivíduo, né? Para aquela criança. Então, a cultura é onde você aprende todas essas, né, regras, essas normas. É o objeto da cultura. É por meio da cultura, né? Que a gente aprende, que o indivíduo aprende, né? E aí, como é a tua família? Lembra que eu falei para vocês que não importava o rótulo? Importava quem é que faz esse papel. Alguém precisa fazer esse papel na nossa vida, né? Então, como é a tua família? Aqui, ó, 2 mães, uma mãe e um pai, uma mãe, né? 2 pais, avô, avó e tio, né? Então, como é a tua família? Porque a família, ela tem várias roupagens. Ela tem o mesmo nome, mas ela tem várias roupagens, né? E hoje isso, gente, século XXI, a gente tá muito mais recorrente, né? Essa família aqui, ó, ela é até pouca, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, é até menos na sociedade, né? Esse formato de novela, né? O formato da novela, das 8. De família padrão, né? E na nossa realidade nos impõe... Na verdade, a realidade nos impõe formas de família diferentes e tão diversas, né? Então, todas as famílias, elas são diferentes. Existem vários tipos de família. Há diferenças culturais em todos os tipos de família, né? Então,
isso não é tão importante como o papel que a família, seja ela qual for, vai exercer perante o indivíduo, né? Então, vamos lá, vamos aprender quais funções que a família tem, né? Olha só como que é essencial a gente se ater não ao formato, né? Não ao rótulo, mas à função. Primeiro, a família tem a função biológica, né? Porque que consiste em quê? Na procriação, garantindo com isso a continuidade da sociedade e da própria espécie humana, né? Então, a família, ela também tem a sua função biológica. A família, gente, ela também tem a sua função econômica. É uma segunda função básica da família, é a função econômica ou de sustento, né? A família, ela tem a sua função de sustentar aquele indivíduo ali até ele conseguir viver a própria vida dele, né? Então, tem a função econômica, que é uma função básica ali da família, que é a função de sustento. Ela tem a função de socialização. A socialização ocorre primeiro no seio familiar, né, da própria família, depois no âmbito do grupo social em que a família está inserida. Aqui, ó, está inserida. Então, a família também tem essa função de socializar o indivíduo, e a socialização ocorre ali nesse seio familiar e depois passa para o grupo social da qual a família faz parte, né? Então, grave aí, anota que isso é importante, porque a família tem essas três funções. A professora, parece tão óbvio, né? Tão óbvio, sim, é óbvio mesmo, mas não tanto assim, só que não, né? Então, a família, ela tem essas funções, né? Tem mais função, olha só. A família também tem a função de transmissão cultural, porque consiste no processo de transmissão dos valores culturais que a família transmite às gerações futuras. Então, é pela família que vai passando esses valores culturais de geração em geração. Então, essa função é importante, pois a função de transmissão cultural da família garante a permanência e a continuidade dos valores de uma sociedade. É por via família que se passa essa transmissão cultural e garante a permanência, né, e a continuidade desses valores dentro da sociedade, mudando de roupagem, mas sendo transmitida, né, sendo transmitida. Lembrando, né, gente, que a família, ela sofre interferência direta da sociedade. Então, se a sociedade muda o tempo inteiro, a família muda o tempo inteiro, né? Por isso que a gente fala das diferentes roupagens da família. Então, é interessante a gente perceber que se transmite os valores, mas se percebe da dinâmica social, da dinâmica que a sociedade oferece o tempo inteiro para os indivíduos. Então, a família é influenciada por essa dinâmica, consequentemente o indivíduo está sendo influenciado por essa dinâmica social dessa sociedade que está o tempo inteiro se movimentando em movimento e impondo novas regras, impondo novas formas de ser, de agir, de sentir a esses indivíduos, né, que estão diretamente sofrendo as consequências disso, desse dinamismo que é a sociedade. É importante a gente entender isso, né? Que a sociedade é um local dinâmico e a família sofre, como uma instituição social, sofre as consequências desse dinamismo, né? Outra função da família é a função de controle social, né? Gente, controle mesmo, tá? Controle. Quem é que controla esse menino? Quem é que tem o controle ali sobre esse menino? Limite. É o limite ao indivíduo, gente. Alguém precisa fazer esse papel também, né? Então, a família também exerce a função de agente de controle social na medida em que estabelece regras e padrões de comportamento às gerações futuras. Você já pensou se as pessoas não tivessem controle, o controle social, tanto os legais ali quanto os sociais, né? Então, a família, ela exerce um papel de controle social, né? Porque ela vai impondo as regras para os indivíduos, vai ensinando isso,
vai socializando o indivíduo dentro daquelas regras, dentro daquelas normas, né? Senão a gente seria um selvagem por aí, né? Então, a família ela tem também esse papel. Então, olha quantas funções que só a família, né? Ela é importante aí para com o indivíduo, né? Exerce esse papel extraordinário, né? Importante demais a família, né? E aí a gente traz uma outra instituição social que é a escola, né? Esse padrão social aqui das carteirinhas enfileiradas, né? E tal, permanece por muitos anos. Mas a instituição social da escola, a instituição social chamada escola, qual é aí a sua função enquanto instituição social para com esse indivíduo? Dentro dessa sociedade. Qual é a função, né, gente, da escola? Porque ela é uma instituição que também faz parte. A cultura, mas não é uma cultura específica, é uma cultura brasileira, né? Nós temos a nossa cultura. E tem o controle e a integração social, ela colabora para isso, para controlar os corpos, né? Foucault, o filósofo Foucault, ele falava isso, né? Que a escola ela tem também a função do controle dos corpos, né? Resumindo, o controle dos indivíduos, né? E a integração social, a transmissão de conhecimentos, a formação profissional também colabora para isso, né? E contribui para o processo de socialização. Muito bem. E aí, ó, escola, novas formas de ensino. A escola tá diferente, gente? Aí, a escola tá diferente, né? O ensino híbrido terá de passar a fazer parte da realidade da educação pública após a quarentena, né? Então, a gente viveu aí esse momento de pandemia, ainda vive, né? A gente tá aos poucos saindo, mas a gente compreendeu essas novas formas de ensino, né? Nesse momento pandêmico, que foi o ensino híbrido, tá sendo o ensino híbrido, né? Para alguns lugares, uns já estão 100% presencial, outros já estão no híbrido, outros estão voltando ainda, a maioria já voltou, né? Mas como que isso mudou, né, gente? A nossa percepção de escola, de aprendizagem, como a gente reconhece que faz falta o coleguinha, reconhece que faz falta a gente ter um espaço para onde a gente ir e estudar e ver o professor é essencial nisso, né? Como mediador da aprendizagem. Não é o professor que vai trazer a verdade, mas ele vai mediar essa aprendizagem, né? Como que a gente percebeu que é importante esse lugar chamado escola? Acho que os pais também perceberam isso, né? Eu tenho um pequenininho e ficou comigo esse tempo, agora já está no presencial, mas como que a gente percebeu quanto que a socialização aqui proporcionada pela escola é importante, né? Agora com esse momento da pandemia, né? Muito bem. E aí a gente também traz, né, a instituição social, a outra instituição social chamada Estado. E aí nós devemos nos prender, gente, ao Estado brasileiro, né? Que é a bandeira do Brasil. Devemos nos prender ao Estado brasileiro. Por quê? Porque as instituições sociais, elas socializam os indivíduos, elas são importantes para isso, para socializar o indivíduo, para o indivíduo ser quem ele é. Por que eu estou falando isso? Porque é diferente, né? Como se socializa uma mulher aqui no Brasil, como se socializa uma mulher afegã, uma mulher lá no Afeganistão. Papel, a instituição social, Estado influencia. Aqui o Estado é laico, aqui nós não temos uma religião da qual o Brasil adota como sua religião, como todas as pessoas, os membros desse Estado deverão ter essa religião. Isso aqui não existe no Brasil, ainda bem, porque é um país extremamente diverso, um país extremamente complexo, né? E
a instituição social, gente, ela colabora também, né, para moldar esse indivíduo. Então, o Estado é uma instituição social que pode ser definida como entidade política caracterizada por um povo, um território e um governo, tá? Então, o Estado é uma instituição social que pode ser definido como uma entidade política caracterizada por um povo, um território e um governo. Então, tem o monopólio do direito, do uso da força, tá? O Estado tem esse monopólio, esse poder da força, legitimidade para legislar sobre os direitos e os deveres dos cidadãos, né? Tem como principais funções a garantia da soberania, a manutenção da ordem e a promoção do bem-estar social. Então, isso tudo, gente, é papel do Estado, como instituição social. Então, me diz aí se isso não influencia na vida nossa do dia a dia, na vida nossa do indivíduo, a vida de cada indivíduo, cada sujeito. Então, tem uma interferência enorme porque ele é uma entidade, o Estado é uma entidade política, né? Que tem esse uso do direito da força e legitimidade para legislar, né? Sobre todos os direitos e os deveres dos cidadãos. Lembrando que as leis, elas são feitas pelos homens, né? Por cada tempo histórico, isso vai mudando. A legislação, ela também muda, né? Com o passo da sociedade. Cada passo que a sociedade dá, a lei também muda, né? Por exemplo, a gente tem a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é nova, uma lei recente, gente. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, onde a gente vive ainda numa sociedade adultocêntrica, né? Ou seja, o adulto o adulto no centro de tudo, né? E sempre inferiorizando as crianças, não ligando para o que as crianças sentem ou vivem, como não entende esse processo de socialização perante as crianças, né? E é uma sociedade, nós somos uma sociedade adultocêntrica. Então, as leis, elas vêm, gente, para também melhorar isso, né? Essa visão, é uma forma bruta ali, pela força, pela lei, de falar o seguinte, olha, as crianças são pessoas em desenvolvimento e devem ter um olhar diferente. Devem ter um olhar diferente. A gente não pode tratar como se elas fossem adultas e já soubessem de tudo. Elas estão aprendendo, né? Estão aprendendo. E quem ensina? Todas essas instituições sociais devem ensinar, né, esse indivíduo aí, que vai ser membro da sociedade. E o Estado também tem como principal função a garantia da soberania. Cada Estado é soberano, né? Tem que garantir isso, gente. Isso é uma conquista. E manter aí a ordem e a promoção do bem-estar social. O judiciário, a justiça, ela faz parte do Estado, né? Faz parte. E agora, creio que é a última instituição social, não sei se é a última, enfim, que nós vamos falar hoje, que é não menos importante, é a religião, né? A religião, gente, é uma instituição social também extremamente importante, tá? A religião, ela também atua como instituição social. Ela é uma das instituições mais universais da humanidade e as crenças e práticas religiosas adotadas por seus seguidores são extremamente aí variadas, né? Aqui, ó, um exemplo é essa imagem aqui, ó. Cada um tem a sua religião, né? Cada indivíduo tem a sua religião, exerce as diferentes crenças e diferentes práticas religiosas no mundo aí, né? No Brasil, então, tem muita religião, né? O Estado é laico e deve respeitar cada religião, né, dentro da sua peculiaridade, não importa qual. E a religião tem esse papel, né? Também no processo de socialização do indivíduo. E aí a gente trouxe uns dados aqui para vocês. Uma vez caiu no Enem, eu não lembro qual ano, mas não faz muito tempo não, acho que 2014, no Enem de 2014, não, 2015, no Enem de 2015 ou foi 16,
caiu na redação para falar sobre as religiões. Aí caíram vários gráficos, como esse aqui, pedindo para que os alunos falassem, né, sobre alguma questão lá pontual sobre religião. Então, aqui eu trouxe para vocês as maiores religiões do mundo, né, que tem bilhões de adeptos. Isso é um dado de 2015. Então, aqui a maior religião aqui que tem mais adeptos é de cristãos, né, com 2,3%. Aqui, pessoas que se declararam sem religião, aqui eu vou trazer a porcentagem, tá, gente? Acho melhor. 31,2%. As pessoas que não têm religião corresponde a 16%, porque religião também tem a ver com a prática, né, gente? Né? Outras religiões corresponde a 6,5%, judeus 0,2%. Aqui os muçulmanos 24,1%, para vocês verem, né, como que é grande, né? Aqui os hindus corresponde a 15,1%, os budistas 6,9%, tá? Aí traz outro quadro aqui para vocês, que é as maiores religiões do mundo no Brasil. Maiores religiões do Brasil, aqui é do mundo, tá? Gente, aqui é mundo. Aqui é mundo. Maior é cristãos, depois muçulmanos, né? 1,8%. Isso mesmo, depois são muçulmanos, tá? Essas são as duas maiores religiões do mundo. É bom a gente olhar esses gráficos, né? A gente tem uma ideia sobre isso melhor. Mas tem bastante gente sem religião no mundo também, né, gente? Aqui, ó, judeus. Os judeus aparecem aqui uma porcentagem razoável. Os budistas, os hindus, né? E as maiores do Brasil, né? Quem são as maiores do Brasil? Milhões de pessoas maiores de 10 anos. Aqui foi um cálculo que eles fizeram com pessoas maiores de 10 anos em 2010, né? O outro gráfico é de 2015, esse aqui é mais antiguinho, de 2010. Aqui, católica romana, 105,4%, que corresponde a 65% das pessoas no Brasil. Se declaram católicas romanas, né? Aí, isso é aqui, né? São cristãos, corresponde a 86,7%. Umbanda e candomblé, 0,5%. Não, 0,5% que corresponde a 0,3%. Outras religiões, 2,8%, né? Aqui do lado é a porcentagem. Aqui, deixa eu só apagar aqui para dar para enxergar melhor. Aqui não declarou 0,1%. As evangélicas também é um número expressivo, né, gente? Corresponde a 21,6%. Sem religião também é um número alto, 7,9%. E espírita também aparece aqui com 2,2%. Então, a religião é uma instituição social extremamente importante, né? Para a socialização do indivíduo, para o indivíduo ser, né, quem ele é também importante, né? Enfim, mas aí cada um tem a sua e isso aí ninguém discute, né? Mas eu só queria falar um negócio para vocês aqui, né? Gente, uma coisa que eu, assim, de vez em quando a gente fica refletindo, né? Todas as instituições são importantes para o indivíduo se tornar um membro da sociedade, né? Para ele entender tudo isso. Todas as instituições, tá? Todas as instituições sociais, elas são importantes. E sabe o que às vezes a gente reflete, né, sobre algumas situações e a gente percebe que quando uma instituição social falha, quando uma instituição social não está forte dentro da vida daquele indivíduo, você percebe que há uma lacuna que vai transferir para o social, que vai para o nosso social, né? Quando a família, instituição social, família não faz o seu papel. Vocês viram lá o tanto de papel que a família precisa fazer?
também o indivíduo, ele é um reflexo, gente. É como se fosse um efeito dominó, né? Que a gente fala. É um efeito dominó. Então, todas as instituições sociais, elas são importantes para compor aí esse indivíduo, né? E se uma falha, se uma não vai bem, se uma não existe, né? Compromete esse indivíduo, né? Como ser social, compromete em sociedade. O reflexo disso nós vamos ver. Vai estar posto na sociedade. Então, eu gosto muito, né, às vezes a gente quando reflete ali sobre algumas pessoas, sobre algumas questões, a gente vê que há uma falha ali nessas instituições sociais que fazem parte, que colaboram para o indivíduo ser quem ele é, né? Então, o quanto que é importante ali cada instituição social dessa aí fazer o seu papel, né? E a mais importante, não tem jeito, é a família, gente. É a que colabora aí para ele ir para esse ambiente chamado sociedade, que é o ambiente, né, complexo e tal. Então, quando existe uma falha em uma, a gente percebe que isso tem um reflexo sobre a vida daquele indivíduo, né? Mas era esse parênteses que eu queria abrir para falar com vocês. Agora nós vamos falar sobre uma coisa não menos importante, né? Que é o controle social. Vocês imaginam só, se não tivesse um controle social, né? Seja legal ali, as leis, seja social ali, criada em sociedade, como que nós não seríamos? Nós somos regulados por isso, tá, gente? O indivíduo, ele... Se deixar, ele fica selvagem, tá? Fica que nem bicho. Então, tudo isso é regulado em sociedade, né? Tudo isso é criado para que ele não seja um selvagem, né? Então, o controle social, ele tem esse papel importante. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o controle social? Vamos ao quadro para a gente refletir, né? Sobre isso que nós chamamos de controle social. Então, olha só. Que isso, né? Já dei uma dica para vocês que o controle social, né? Ele é importante para a gente aí não ficar de qualquer jeito, né? Para ter regras na sociedade, enfim. Então, em qualquer sociedade ou grupo social, a previsibilidade dos comportamentos pelas normas sociais formais, né? Pelas normas sociais formais, como as leis, e as informais pelas regras de conduta, amplamente aceitas, embora não regulamentadas, é condição para que seja mantida a ordem. Então, o que mantém a ordem? Resumindo, né? O que mantém, gente, a ordem nessa sociedade? É o controle social, que é feito pelas normas formais. Quem é formal? A lei, né? A lei formal. E as informais, quem são as normas informais? São as regras de conduta amplamente aceitas, são as que não são regulamentadas, né? São as informais, tá? Peraí, deixa eu apagar aqui. Então, são aqui as informais. É aquela que não está escrita em lugar nenhum, né, gente? São as informais. São as regras de conduta, né? Porque é grande, não vou escrever, mas são as regras de conduta aceitas socialmente. São as informais. Tem as formais, que são as leis. As informais são aquela que todo mundo faz. Vai tu não fazer para tu ver só, né? Então, é aquela que todo mundo faz, que foi aceita em sociedade, mas que não está escrita em lugar nenhum, tá? Porque não precisa, né? O controle social, ele compreende os mecanismos que delimitam as ações e as interações sociais. Delimitam as ações. O que é isso, gente? Eu dizer, fulano, só pode ir até aqui, tá? Não passa daqui, não. Tá bom? Não passa daqui não, senão tu vai ver só. Socialmente tu vai pagar um preço. Tu tá disposto a pagar esse preço, né? Então o controle social ele é esse mecanismo que delimitam as ações e as interações entre as pessoas, né?
seguindo parâmetros que são previsíveis. Gente, é previsível. Não precisa ninguém ficar te falando o tempo inteiro. Tu aprendeu, alguém precisa te ensinar isso. Previsíveis incorporados pelos indivíduos por meio da socialização. Sabe onde tu aprendeu? Na socialização. Professora, se o fulano não aprendeu, meu amigo, ele vai aprender de qualquer jeito, porque a sociedade é cruel. De algum jeito, ela vai mostrar para ele que está errado aquilo, né? Então, o controle social, gente, é esse mecanismo que vai delimitando as ações e as interações entre as pessoas. É os limites, né? É o limite ali dos territórios ligado ao social. Seguindo parâmetros que são previsíveis, já se espera que o indivíduo faça isso, incorporados por ele dentro da socialização. E aí a gente vai aprofundar, a gente vai falar sobre esses mecanismos de controle. Essa imagem aqui, ela resume, né? O controle é o stop, né? O controle é o pare do indivíduo. É aquilo, fulano, vai até aqui, tu que sabe. Tu que sabe, tu quer pagar o preço? Então ultrapassa essa placa aqui para tu ver, né? Então, o mecanismo de controle social é o pare das pessoas, né? O stop. Então, são todos os elementos sociais. Quais são esses elementos sociais? São estruturas, são padrões culturais, status, os atos, são as instituições que a gente já falou, que tem como objetivo conduzir o conjunto das ações individuais. Eu vou te ensinando a ser um membro da sociedade. As instituições vão te ensinando a ser um membro. Vão dizendo, vai até aqui, não passa daqui, né? Não faz isso. São todos esses elementos que têm a ver com as estruturas da sociedade brasileira. Eu falo brasileira porque é a nossa, né? A qual a gente está inserido. São os padrões culturais que essa sociedade está te dizendo o tempo inteiro. São os status, são os atos, são as instituições que vai conduzindo os indivíduos, que vai conduzindo essas ações individuais. E a gente tem dois tipos de controle, de mecanismos de controle social. Grava isso, tá? É importante. Que são os legais, quando são organizados em leis, tem um lugarzinho lá para ele, fixo, né? Leis, normas e outras expressões legais. Legal de legalizado, formal, né? Tem os sociais, quando existe apenas como norma social coletiva, sem uma previsão legal. Não precisa ninguém te dizer. Não precisa estar escrito lugar nenhum. Mas socialmente, se você infringir isso, né? Paga-se um preço por isso. Então, os agentes de controle social são os mesmos que realizam o processo de socialização. Aquele que te ensina as regras e as normas, ele te dá o stop, ele te dá o limite. Se ele falhar nisso também, quando você for para a sociedade, para a escola, você também pode sofrer punições e sanções, né? Às vezes a gente chega assim, menino, tua mãe te ensinou isso não, menino? É o menino que tem limite, né? Fala assim, menino, tua mãe não fez isso não, menino? Gente, é porque a mãe dele não deu stop para ele. Mas quando ele vê que na escola também tem as regras, tem as normas, ele precisa cumprir isso, né? Aí ele vai ser, o stop dele vai vir pela escola, pela regra de convívio, né? Então a família, a escola, o Estado, a religião e os meios de comunicação de massa são considerados principais agentes de controle social, já que transmitem a adequação e a integração dos indivíduos às normas e às regras sociais. Muito bem, é isso mesmo. Essas são as nossas referências bibliográficas. É genial, né? A gente vê como é que funciona essa sociedade, né? Ver, entender isso, que parece que está tão nesse cotidiano, nessa rotina louca, parece que é tão comum, que é tão óbvio, né? É tão óbvio, não? Eu acho interessante a gente refletir sobre tudo isso, né? Que está em volta da gente, que parece que é óbvio, que a sociologia fez isso, a sociologia falou, não, peraí, eu vou falar para esse indivíduo como é que funciona. Não é assim não, ó, tem os agentes sociais de controle, tem um processo de socialização, se a família não fizer a parte dela vai dar ruim, né? A religião é importante sim, cada um tem a sua, respeitamos todas. Então a sociologia faz o papel, gente, de te dizer o que parece que está tão óbvio, né?
mas que ninguém para pensar e refletir sobre isso, mas que é muito importante, né? Bom, eu espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!